Muito bem, estamos chegando ao vivo na sua Rádio Mega Hits. Muito bom dia para você que está na nossa fanpage Eleições 2020, uma baita de uma cobertura, né, meu diretor? Entrevistando todos os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Hoje não é diferente, recebo nos estúdios a pré-candidata do PSOL, a Cris Duarte. E você que está aí comigo já pode começar a interagir através das nossas redes sociais, lá nos bate-papo, meu filho. O negócio é isso aí. Vamos começar esse negócio? Cris, seja bem-vinda. Prazer recebê-la nos estúdios da Rádio Mega Hits. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Também quero dar o meu bom dia a todos os ouvintes da Mega Hits. Essa iniciativa que eu acho fundamental, porque a gente vê muita coisa acontecendo aí nos bairros, nas periferias da cidade. Muitas vezes nós não temos conhecimento, né, desses projetos. Então, vocês estão de muito parabéns. E que bom estar aqui para conversar com todos e todas. Bom recebê-la aqui no nosso estúdio. Vamos trazer alguns recados. O microfone dela, meu diretor, é o número 2, né? Deixa eu só dar uma baixada aqui. Eu aumentei o microfone de número 3, que é o meu, e vou aumentar um pouquinho dela do número 2, meu diretor. Ao vivo é assim, e a gente vai mostrando para você como funcionam esses botões aqui da magia do rádio, né? Vamos trazer alguns recados, ó. Reforçamos o nosso compromisso com a democracia. Sendo assim, estamos trazendo os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande para saber suas ideias, já que ainda não são candidatos oficiais, não há um plano de governo estipulado, então vamos ver o que eles pensam sobre determinadas áreas aqui para poder governar a nossa cidade. Como eu disse e falo para vocês, seria interessante que você aí do outro lado estivesse aqui interagindo no nosso WhatsApp. Mas aí eu, como tenho deficiência visual, baixa visão, eu não consigo me locomover em tudo aqui. O nosso time está um pouco pequeno, mas pode ficar tranquilo você aí do outro lado e você que está me ouvindo pelo rádio, que nas próximas, na candidatura, aí sim, nós vamos montar um time aqui para que você faça a sua pergunta e interaja com a gente também. É isso, né, meu diretor? Cris Duarte, por que ser prefeita de Campo Grande? Olha, Daniel, eu acredito que nós estamos vivendo hoje uma crise muito grande de representação. As pessoas comuns, elas não conseguem se ver na política. A política parece até uma coisa de novela, né? Para poucas pessoas. Então, muitas vezes nós vemos pessoas ricas, brancas, pessoas de nomes tradicionais da política, né? E principalmente nós não conseguimos enxergar as mulheres. São poucas mulheres, as mulheres são muito solitárias ainda na política, e a gente vê em Campo Grande, né, que é uma cidade já com 121 anos, nós não tivemos a experiência ainda de ter uma mulher gerindo, né, administrando a cidade. Então, o meu partido, o PSOL, além de nós estarmos trazendo a possibilidade de uma representação de uma pessoa comum, né, nós somos duas mulheres. Eu, como prefeita, e a Val Eloy, que é uma mulher indígena, como co-prefeita. A gente está trabalhando esta nomenclatura até mesmo para ressignificar esse papel de uma vice, que normalmente as mulheres estão numa posição de vice e muitas vezes são colocadas numa situação meio acessória, né, sem muita participação. E o PSOL quer trazer uma ressignificação do poder, colocando duas mulheres que pensam a cidade de uma forma horizontal, participativa e coletiva. Então, eu, como pré-candidata a prefeita de Campo Grande, quero, inclusive, ter essa campanha como um momento de inspirar outras mulheres para esse espaço da política, que é um espaço que nega, muitas vezes, as nossas demandas e as nossas necessidades. Muito bem. A Cris é psicóloga, tem uma revista, nos trouxe aqui também uma revista, né? Empodere, é psicóloga, mas eu quero saber, a gente poderia trazer aqui um vasto texto da história da Cris, do que está publicado em vários sites, mas eu prefiro que você me conte quem é a Cris Duarte, como chegou aqui, como que é trilhar esse caminho na política. Fala pra gente quem é a Cris Duarte. Legal. Na verdade, Daniel, nasci em Campo Grande. Eu tenho 45 anos, né? Meus pais vieram da Bahia. Depois fizeram, na verdade, a sua vida aqui em Campo Grande.
na periferia de Campo Grande. Então, eu nasci, cresci, estudei, trabalhei na periferia de Campo Grande e fiz, no meu ensino médio, eu fiz na época o magistério. Eu tenho uma tia professora e eu me inspirava na história, na profissão dela, e aí eu decidi fazer o magistério e ser uma professora. E já no magistério, eu me apaixonei pela disciplina de psicologia. Então, para uma faculdade, eu falei, bom, eu quero fazer psicologia. Mas como na época, né, isso já faz um bom tempo, eu já me formei em psicologia há 22 anos, que eu sou psicóloga. Na época, a gente não tinha aqui o curso de psicologia na Universidade Federal, somente na UCDB. Então, sendo uma pessoa que vivia na periferia, meu pai é um eletricista de uma empresa de elevadores na cidade e minha mãe uma pessoa do lar, eu fiquei bastante preocupada com a possibilidade de não conseguir, de repente, pagar uma faculdade, que era o curso de psicologia que eu queria cursar. Mas, já com 16 anos, eu fui trabalhar no bairro onde eu morava, numa locadora de vídeos. Depois, bairro? No bairro Buriti. Uhum. Meus pais, inclusive, moram lá até hoje. E lá tem uma escola estadual. E quando eu passei no vestibular para psicologia, na UCDB, eu fui lá e bati na porta da escola estadual do meu bairro e eu falei, bom, eu acho que eu posso ser professora aqui. Né? Na época não tinha ainda uma exigência de um curso de pedagogia, e aí eu com 19 anos, com uma carinha bem jovem, o diretor achou até que eu não daria conta de dar aula lá à noite, porque a escola tinha um número muito grande de alunos que estavam assim envolvidos com drogas, com gangues no bairro, mas ele me deu essa oportunidade e eu fiquei na escola dando aula por 4 anos, enquanto eu estava fazendo a faculdade. E de lá para cá, Daniel, mesmo depois que eu me formei em psicologia, eu sempre trabalhei com as políticas sociais. Então, fui técnica de diversos projetos, tanto nas organizações não governamentais, né, nas ONGs, mas também na prefeitura, no governo do estado. Desenvolvi alguns projetos com o Ministério da Educação, o MEC, o Ministério da Saúde, Fiocruz. Então, nós temos uma vasta experiência de políticas públicas, né? Eu conheço não somente de trabalhar com as políticas públicas, mas de viver as políticas públicas. Sou uma mãe que utilizo o Sistema Único de Saúde, utilizei os serviços de educação pública, o transporte coletivo. Então, essa é a pessoa, Cris Duarte, que vai estar trazendo uma representação, de fato, de uma pessoa que vive a cidade. Muito bem. Cris, todo gestor ele gosta de ser lembrado por alguma coisa, né? Seja na saúde, na educação, ele sempre quer deixar uma trajetória. Para Cris Duarte, qual que é o carro-chefe? Olha, nos meus 4 anos como prefeita, esse será o meu maior investimento. Existe um carro-chefe para essa gestão de 4 anos? Existe sim. Quando nós estamos no momento agora construindo o nosso plano de governo, né, para a gente apresentar um projeto para Campo Grande. E esse plano de governo está sendo construído a partir da necessidade e ouvindo, né, os segmentos, a população. Estamos construindo esse plano de forma bem participativa. Acontece que, quando a gente pensa um plano de governo para toda a cidade, é importante a gente pensar em algumas especificidades da população. E eu, enquanto mulher, inclusive não me sentindo representada na política, acredito que uma cidade pensada, uma cidade boa para as mulheres, é uma cidade boa para todas as pessoas. E eu vou te dar alguns exemplos, Daniel. As mulheres hoje são as maiores usuárias do transporte coletivo. As mulheres são as que sabem, de fato, o que é ficar sem uma vaga na creche, né? Que hoje tem um outro nome, mas eu vou falar creche para que as pessoas compreendam muito bem do que a gente está falando, né? Então, as creches são um direito
para a educação dos filhos. E quando a gente olha uma mulher que não tem condição de ir trabalhar porque a criança não está sendo atendida no seu direito à educação, nós vemos uma cidade que não pensa na possibilidade, inclusive, das mulheres terem a sua independência financeira e ter um local adequado para que as crianças fiquem. Nós temos hoje em Campo Grande um déficit da educação infantil de 14 mil crianças fora da educação infantil. Essa não é uma cidade boa para todas as famílias, porque nós vemos essas crianças fora da escola e as mães muitas vezes sem possibilidade de trabalhar. Então, no nosso plano de governo, eu e a Val Eloy e o pessoal estamos pensando numa cidade que atenda de uma forma bem integral a necessidade das mulheres. Mulheres com deficiência, mulheres periféricas, mulheres dentro de toda a sua diversidade e especificidade. As mulheres também são as que estão principalmente na fila do SUS. Então, as mulheres sabem como é que está o serviço de saúde pública na cidade, principalmente agora na pandemia. A maioria dos funcionários públicos são mulheres. Então, o nosso plano de governo, ele vai ter realmente esse carro-chefe de conversar, de ver as necessidades das mulheres, porque a gente sabe que se a gente resolver as demandas das mulheres, a gente está resolvendo as demandas de toda a família, as famílias de Campo Grande. Muito bem, estamos conversando com a pré-candidata a prefeita de Campo Grande pelo PSOL, a Cris Duarte, hoje batendo um papo aqui com a gente, uma prosa boa nas eleições 2020, trazendo todos os pré-candidatos à prefeitura, fazendo essa cobertura especial das eleições 2020. Vamos agora falar um pouco de saúde e transporte público, já entrando em mobilidade. Se você perguntar para o campograndense quais são as maiores dificuldades, ele vai te dizer certamente que é o busão, essa linguagem popular, a saúde e a falta de mobilidade. E aí nós entramos também com a acessibilidade. O que a Cris Duarte pensa sobre esses temas? Quais são as propostas para saúde, transporte público e mobilidade? Fala para o nosso ouvinte, às 10h48. Bom, nós estamos vivendo um momento muito triste, muito crítico na questão sanitária do país e que atingiu outras áreas, né? Principalmente as questões econômicas também. Com o investimento na saúde pública, né, se a gente tivesse, de fato, um país que pensasse na saúde pública, hoje talvez a gente teria minimizado aí a dor que as pessoas estão sentindo de não ter locais, hospitais adequados para atender a maioria da população. Então, em Campo Grande, eu acho inadmissível que numa cidade, numa capital como essa, já chegando a 1 milhão de habitantes, nós não tenhamos um hospital municipal. Essa é uma das proposições que nós estamos colocando no nosso plano de governo, que é viabilizar, né, a criação, a construção de um hospital municipal para que a gente atenda aí uma demanda e que a gente possa fortalecer as unidades básicas de saúde, os funcionários da saúde. Eu vou te dizer, como enquanto psicóloga, Daniel, já trabalhei com a saúde do trabalhador da saúde em Campo Grande e nós temos aí um quadro hoje de adoecimento muito grande dos funcionários da saúde, principalmente agora nessa pressão, né, de pandemia, de condições de trabalho. Então, nós queremos dar melhores condições aos funcionários públicos, realizar mais concursos. Eu acredito que o PSOL é um dos partidos que realmente tem uma visão muito de valorização dos funcionários públicos. Não tem como a gente ter políticas públicas de qualidade se a gente não valorizar os funcionários da prefeitura, que são os servidores públicos. Então, construir um hospital, valorizar os serviços públicos, melhorar as unidades básicas de saúde, porque tem muitas aí que estão sem condições estruturais de desenvolver o seu trabalho, muitas precisando de reforma, muitas sem os equipamentos necessários para que a população seja atendida, e muitas vezes a população chega lá para ter o seu direito, mas
o servidor público que está lá do outro lado da mesa ou do balcão não tem como atender essa população e acaba, inclusive, adoecendo por essa expectativa frustrada que é de desenvolver um trabalho de qualidade e não conseguir. Então, na área da saúde, nós estamos analisando tudo isso, vendo exatamente o orçamento da prefeitura. É importante não só fazer propostas, né, mas pensar em propostas que sejam viáveis, isso, possíveis de também, executar. Né? Então, nós estamos estudando tudo isso com as inteligências da cidade. Quem são as inteligências da cidade? Em primeiro lugar, a população que usa os serviços da cidade. Então, ela precisa dizer, né, aonde é que a coisa não está funcionando. Utilizar também os servidores públicos para dizer como é que é ser servidor público em Campo Grande, né? Esse conhecimento do servidor público. E também ouvir e trazer para pensar a cidade os pesquisadores, as pessoas das universidades, e é dessa forma que a gente pensa que é de uma forma coletiva que a gente vai conseguir resolver os problemas da cidade, aproveitando as inteligências de todos esses segmentos, inclusive do movimento social, dos conselhos de direitos. Então, é muito importante que a gente pense a cidade não na perspectiva do gestor, mas na perspectiva de toda a população que vive em Campo Grande. Transporte público, um dos grandes debates hoje. Acho que todos os candidatos, os pré-candidatos que vieram aqui, a gente debate esse transporte público, que é uma crítica que toda a sociedade faz. Como mudar isso? O pessoal tem proposta para isso? Primeiro, além de proposta, nós temos coragem de enfrentar, e eu vou chamar aqui, né, dessa máfia do transporte coletivo. Porque se o transporte coletivo é uma concessão, existe um contrato extremamente extenso, que são inúmeras cláusulas desse contrato que não são cumpridas. Então, é preciso ter uma gestão que enfrente esse problema, né, de forma séria e sem compromissos, sem conchavos, com essa empresa que nos fornece o transporte coletivo, que é caro, extremamente caro, que é um transporte ineficiente. Principalmente na pandemia, a gente tem recebido inúmeras, inclusive, denúncias de um transporte lotado, né? As cidades mais modernas, e que nós estamos, inclusive, pesquisando, estudando, são cidades que já estão pensando no momento pós-pandemia. Né? Nós queremos e esperamos que esse momento passe, que essa crise passe, mas a gente precisa entender que nós chegamos até aqui justamente pelo comportamento de como é que a gente vem administrando o nosso país. Né? Pode passar a pandemia do coronavírus, pode vir, não quero ser negativa, né? Mas a gente precisa ser realista de saber que o Pantanal, por exemplo, está sendo destruído, né? E a gente pode ter crises climáticas, outras pandemias. Então, nós precisamos planejar uma cidade não da mesma forma como vinha sendo planejada até aqui. Então, o transporte coletivo precisa ser um direito das pessoas, né? E aí a gente precisa analisar de forma jurídica esse contrato, fazer com que essa concessão cumpra isso, mas também pensar em outras possibilidades de transporte na cidade, né? Então a gente tem que pensar numa cidade mais para as pessoas, menos para os carros. Eu não sei se você já observou, mas esses dias eu estava vendo uma plaquinha assim: cuidado veículo. Né? Significa que a gente está mais preocupado com o veículo do que com as pessoas. Eu colocaria uma plaquinha: cuidado pessoas, né? Porque a gente precisa entender que a cidade é para as pessoas transitarem no transporte coletivo, a pé. Né? Nós temos uma cidade que as pessoas você falou da questão da acessibilidade, né? E a pessoa com deficiência é um dos compromissos muito sérios e que a gente está colocando isso no nosso plano de governo. A gente precisa ter uma secretaria que atenda
a necessidade, as demandas da pessoa com deficiência, que são muitas em Campo Grande. E são diversas deficiências. Para isso precisa ter uma secretaria com orçamento, com pessoas capacitadas, com autonomia, para ouvir as pessoas com deficiência e não pensar só também na questão da mobilidade ou da acessibilidade, Daniel. A gente precisa pensar na cultura, na inclusão, no trabalho das pessoas com deficiência. Então, o transporte coletivo, que faz parte desse projeto de mobilidade urbana, a gente pensa em rever essa questão do contrato, mas também pensar nas ciclovias, pensar nas calçadas, pensar em outros meios de transporte, como existem em outras cidades, patinetes, bicicletas elétricas, enfim. Em breve nós vamos divulgar nosso plano de governo e vocês vão se surpreender. Muito bem, falando um pouco aqui, a pré-candidata do PSOL, Cris Duarte, trazendo o que pensa. Na realidade, o que pensa a candidata, porque ainda não é candidata, não há um plano de governo estipulado, está sendo montado, né? Cris, o seu partido, mediante a quase 17, 18 nomes pré-candidatos à prefeitura, o que tem hoje é pré-candidato, é um monte. É claro que a tendência é dar uma funilada, diminuir esse número. Seu partido, PSOL, está pronto para essa luta democrática? Eu considero que nós estamos preparados, prontos, e inclusive muitas pessoas pensam que nós vamos retirar a candidatura, nós vamos desistir, a gente só está fazendo publicidade, e eu queria aqui reafirmar o meu compromisso como uma pessoa que tem aqui uma trajetória na cidade, dentro das políticas sociais. A gente quer olhar para as pessoas e pensar realmente nesse sonho, que é um sonho possível, porque nós temos aqui, Daniel, eu até brinco com isso, nós temos 54% aqui de mulheres, nós somos a maioria na cidade, né? E se somos a maioria, como é que a gente tem tão poucas representações? Como que a gente tem uma Câmara de Vereadores atualmente só com 2 mulheres? Como é que nós temos uma Assembleia Legislativa sem nenhuma mulher? É a única do país que não tem uma representação de mulher. Embora nós tenhamos, às vezes, homens comprometidos com algumas causas, mas a gente precisa de pessoas que realmente vivem na pele. Eu não posso falar pelas pessoas com deficiência. É importante que as pessoas com deficiência também estejam na política, assim como eu considero que Campo Grande a gente vive essa crise democrática de representação, porque nós temos a maioria de homens governando a cidade, pensando a cidade, e nós queremos estar em todos os espaços. Então, estamos preparados, temos pessoas capacitadas no nosso projeto para a gente tocar uma cidade realmente que olhe para as periferias mais do que para o centro, que desenvolva o comércio, a economia nos bairros, que desenvolva a cultura, uma cidade que não seja abandonada na questão cultural como nós vemos agora. Né? Os artistas, a gente vê tanta coisa incrível acontecendo nos bairros, mas a gente tem uma cidade que não tem um teatro municipal, que esse teatro municipal é fechado, eu não sei nem desde quando, porque eu nunca vi esse teatro municipal funcionando. Então a gente precisa investir em esporte, em lazer, em cultura, né, a partir dos bairros, das periferias, para depois pensar a cidade de uma forma mais ampla, mais participativa e que realmente desenvolva a capacidade das pessoas, de todas as pessoas, da diversidade das pessoas da cidade. Muito bem, essa foi a nossa prosa de hoje, nossa conversa, deu para a gente entender o que pensa a Cris Duarte. Cris, eu sempre digo que eu sou grato a todas as pessoas que passam aqui, né? Para você e provavelmente para a maioria dos pré-candidatos, esse mundo de rádio é diferente. E o online é mais diferente ainda para as pessoas que nos acompanham através do nosso aplicativo próprio, através da fanpage, o pessoal que está nos vendo também, né? Então, gratidão, agradecer pela presença, reforçando a sua candidatura. Espero que retorne conosco para a gente poder entender melhor o seu plano de governo. Então, gratidão mesmo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. É muito bom estar aqui porque a gente chega em lugares. Essa campanha está sendo uma campanha bem diferente, né? É uma campanha atípica porque nós não temos
todas as possibilidades de chegar às pessoas como tínhamos nas outras eleições. Então, é muito importante esses instrumentos aqui, né, esses meios de comunicação para que a gente chegue na maioria das pessoas. Então, eu sou muito grata e quero pedir para que vocês, né, os ouvintes, nos acompanhem, procure a gente também nas redes sociais, onde nós estamos lá apresentando todas as nossas ideias, e em breve, depois do dia 16, que é a nossa convenção, estaremos aí divulgando de fato as nossas propostas construída com todos e todas de Campo Grande, para que a gente possa ter uma cidade mais justa, mais solidária, mais inclusiva e mais participativa. Então, muito obrigada. Muito bem. Agora, para você, o melhor ouvinte do mundo, esse foi o nosso bate-papo com a Cris Duarte, pré-candidata a prefeita de Campo Grande pelo PSOL. Quero que leve também os nossos agradecimentos ao Nisael e ao Lucien, que foram a ponte para que a gente pudesse trazer aqui. Eu sempre digo para todos os pré-candidatos, o pré-candidato ou o candidato não faz nada sozinho. Leve o meu agradecimento a todos que trouxeram aqui também, que fazem a sua campanha. Muito obrigado mesmo, tá bom? A você que nos acompanha em imagem, meu diretor, obrigado por hoje, Sabadation, aqui é um calor da pega para você que está nos vendo aí. Muito obrigado. Na segunda-feira nós vamos receber aqui o pré-candidato pelo PV, o Marcelo Bluma. Eleições 2020, a sua Rádio Mega Hits. Vamos se despedir do pessoal aí, ó. Gratidão, tamo junto. Você que me acompanha